Olá pessoal, eu sou o pastor Messiânico Jônica e estamos aqui mais uma vez, trazendo aqui mais um vídeo para o nosso canal Evangelho Judaico Bíblico. E dentro desse vídeo de hoje trataremos acerca do capítulo 6 da Epístola aos Hebreus e vamos hoje aprender sobre alguns assuntos bem polêmicos no meio, sobre árvore e seus frutos e principalmente a blasfêmia contra o Espírito. O que é o pecado imperdoável? Certo? Vamos lá. Capítulo 6, versículo 1. Só que antes, eu gostaria de pedir a você que se inscreva aí no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe, comente, ative as notificações para que você possa assim receber os nossos vídeos sempre em primeira mão. Certo? Então, vamos agora começarmos nosso estudo de hoje. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos e da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Veja que ele fala que não é mais necessário lançar as doutrinas dos rudimentos de Cristo. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Rudimentos significa regras básicas. Só que o cristianismo atual, ele pega esse mesmo texto para querer dizer que nós precisamos deixar o judaísmo e viver em Cristo. Só que quando vamos parar para examinar esse texto, veremos que esse texto é um texto totalmente, essa interpretação ela é totalmente equivocada. Olha o que é que vai dizer aqui. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, ou seja, ignorando um pouco as doutrinas básicas que Cristo nos ensinou, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, ou seja, não ficar sempre falando a mesma coisa. Nunca passa daquilo. Ensina sobre arrependimento, ensina sobre obras mortas. O que é obras mortas? O que são obras mortas? Bem simples. São as obras que não servem para a sua salvação, apenas para a sua santificação. As obras em si elas não salvam. A doutrina de obras mortas é justamente a doutrina de que você não será salvo pelas coisas que você faz. E de fé em Deus. Ou seja, não pode ficar só falando a mesma coisa. Arrependa-se, se santifique, tenha fé em Deus. Ele diz que prefere prosseguir, prefere ir além, prefere fazer com que a igreja cresça. Mas no versículo 2 diz assim: e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Essas 6 doutrinas, elas são as doutrinas básicas de Cristo, que Cristo ensinou. Só que muita gente nem sequer sabe acerca do juízo eterno, do julgamento, né? Aí eu vejo que ele não está dizendo em momento nenhum que é para lhe deixar o judaísmo. O que ele vai estar dizendo ali é justamente isso. E isto faremos, se Deus permitir. Ou seja, ele está deixando bem claro que ele não está proibindo essas doutrinas na igreja. Está dizendo que agora a igreja já tem condições de andar por conta própria, de aprender coisas novas, coisas mais sólidas e não ficar somente na base da fé. Precisa pegar a base e já ir fazendo a sua construção. Existe toda essa situação aqui, ou seja, não está havendo uma proibição de praticar essas coisas. Está havendo mais uma maneira de exortação,
que é justamente quando vai para nos levar ao pleno conhecimento das Escrituras Sagradas. Então, esse crescimento que Hebreus nos mostra é para que tenhamos o conhecimento necessário para nos aproximarmos mais de Deus. Então, versículo 4, olha aí, ó. Porque é impossível, escute bem, é impossível que os que já uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Olha que coisa. É impossível que uma pessoa que tenha provado todas essas coisas se arrependa novamente. Olha aí quais são as coisas. Ser iluminado, ou seja, ser alcançado pela graça de Deus. Provar o dom celestial, ser testemunha do poder de Deus, dos dons espirituais, e se tornaram participantes do Espírito Santo, tiveram o Espírito dentro de si. Provaram a boa palavra de Deus, ou seja, tiveram o conhecimento necessário dela e até criam nela, e as virtudes e o poder do século futuro. Ou seja, você ter compromisso com Deus, provar os dons do Espírito, se tornar participante do Espírito Santo e provar a boa palavra de Deus e o poder do século vindouro e jogar tudo isso para o alto, isso é blasfêmia. Olha o que vai dizer aqui o versículo 6. Todas as pessoas que fizeram essas coisas aqui e recaíram, é impossível que sejam outra vez renovados para arrependimento, ou seja, cometeram pecado contra o Espírito de Deus. Mateus capítulo 12, versículo 31 em diante está escrito: todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas o pecado contra o Espírito não haverá perdão, nem neste século, nem no futuro. Então, veja que existe essa condição aí. Pecar contra o Espírito é você conhecer seu poder, conhecer a sua palavra, sentir a sua glória, ser participante dos seus dons e mesmo assim jogar do nada tudo para o alto como se não valesse nada. Aí o que é que vai dizer? É impossível que uma pessoa dessa se arrependa de seus pecados. Vamos lá. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada. E perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Olha aqui no versículo 8 que aqui diz: a que produz espinhos e abrolhos é reprovada. O cristão não deve produzir espinhos. Os espinhos, eles machucam. Os espinhos, eles perfuram. Eles trazem problema para o ser humano. Aí vai dizer aqui o apóstolo Paulo que aquele que produz espinhos e abrolhos estará reprovada e o seu fim pode chegar a qualquer momento. Versículo 9. Mas de vós, amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho, do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes,
mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Então veja, o que o apóstolo Paulo quer é que nós sejamos imitadores dos santos, dos ministros. 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, ele vai deixar bem claro: sede meus imitadores, bem como eu sou de Cristo. Lucas capítulo 6, versículo 40, está escrito: o discípulo não é superior ao seu mestre, mas aquele que quiser ser perfeito será como o seu mestre. Versículo 13. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando-te abençoarei, e multiplicando-te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para confirmação é para eles o fim de toda contenda. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, ou seja, jurou por si mesmo, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, mais uma vez, o escritor aos Hebreus, ele cita justamente o livro de Salmos, versículos 110, número 110, versículo 4. Então, fica aqui esse estudo de hoje. Esses estudos estão sendo até bem, como eu posso dizer, bem curtos, se comparado aos vídeos da série 1 aos Coríntios. Mas estaremos sempre trazendo aqui estudos para que você possa aprender mais e mais sobre as Escrituras Sagradas. Que Deus abençoe e fique com Deus em nome de Yeshua.